Olá, é meu prazer te convidar para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Sou o pastor Clari de Matos e é com alegria que queremos te convidar para juntos trilharmos alguns minutos pensando no tema geral do capítulo 10 de João, tema geral porque há vários subtemas ali. O bom pastor, esse é o tema, o bom pastor e as suas ovelhas. É o tema sugerido da lição 6 deste segundo trimestre de 2025 em nossa Escola Bíblica Dominical. Esta lição será estudada presencialmente no dia 11 de maio de 2025. Seja muito bem-vindo para uma de nossas aulas presenciais. Será uma bênção certamente na sua vida. Para esta lição, meus queridos, nós temos a base bíblica em João capítulo 10, dos versículos 1 ao 16. E o 14, versículo 14 é nosso tema, ou melhor, é o sumo, o resumo, ou ainda chamamos de texto áureo da lição. E diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. A reciprocidade, eu conheço e elas me conhecem. É o que o Senhor está dizendo aqui, registrada por João. Jesus, então, amados, é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do rebanho. Aleluia. Bom, então vamos para a leitura da Bíblia Sagrada, João 10, 1 a 16, que é a base para o estudo. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral ou do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. A palavra salteador quer dizer assaltante. São dois, ladrão é aquele que furta escondidamente alguma coisa, e assaltante é aquele que usa de violência para subtrair aquilo que não é dele. Então aqui está a diferença. Versículo 2 diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e elas são tiradas para fora do aprisco por ele. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Ele está falando nada novo para eles aqui. Todo mundo sabe o que era a dinâmica da vida pastoril, dia a dia de muitos daqueles judeus do primeiro século. Ele está numa festa, não esqueçam, em Jerusalém, uma multidão de pessoas e os judeus, a maioria, são judeus os que estão ali ouvindo-o e sabem muito bem do que ele está dizendo. Versículo 4 diz que depois que tira para fora, então, vai adiante delas. É uma coisa interessante isso aqui, porque o pastor não vai atrás das ovelhas. O pastor lá do Oriente, ele vai à frente, como que abrindo caminho, indicando direção, mas também sendo o exemplo. Certo, meus amados? Então aí está. Versículo 5 diz: mas de modo nenhum as ovelhas seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Isto quer dizer, não reconhecem a voz de quem é estranho. Verso 6, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Não entenderam o que Jesus queria dizer. Propôs a parábola, mas eles não compreenderam o sentido, diz a versão atualizada, o sentido daquilo que lhes falava. A parábola propriamente dita, então, do capítulo 10, que é bem amplo, meus amados, termina aqui no versículo 5, né? Versículo 5. Mas eles não entenderam, porque toda parábola, toda história ou alegoria tem um fundo moral, subjetivo ou espiritual a ser aprendido. Eles não conseguiram captar, não entenderam o que Jesus queria dizer. Como eu disse, esse capítulo são 42 versículos. É grande. Aqui no 5 termina. O versículo 6 que eu acabei de ler diz que eles ouviram essa história, mas não entenderam. Onde é que se aplica isso? O que ele está querendo dizer com esta realidade? O que ele está querendo dizer?
Versículo 7, agora a partir do 7 ele vai dar alguns detalhes a mais, e então eles irão entender na sequência do que ele está falando. Versículo 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes. Esse tornou aqui quer dizer, houve um intervalo, um certo tempo. Eles não entenderam a parábola, que alguns entendem que não seria uma parábola, mas uma comparação ou uma alegoria, e a diferença entre parábola e alegoria é muito pequena. Simplesmente dizem os especialistas que parábola é uma história pequena, envolvendo poucos personagens, e em geral fictícia. Contudo, aqui Jesus está tratando de coisas do dia a dia, daquela gente que a maioria trabalhava como pastor, ou conhecia, ou tinha na família pessoas que ganhavam a vida pastoreando rebanhos de ovelha, falando de animal. Então eles sabiam perfeitamente, mas eles não entenderam. Aí Jesus tornou, pois Jesus a dizer, esse tornou, ou falou de novo, pressupõe um intervalo de tempo. Não esqueça que João, que está registrando essas palavras aqui, o fez lá pelo ano 85, mais ou menos, meus amados. Considerando que Jesus deve ter proferido esta palavra efetivamente no ano 32, 33, nós estamos a pelo menos 50 anos depois. Então, é o Espírito Santo que está fazendo João, naturalmente, lembrar de todas essas passagens, todas essas experiências que ele viveu com o Mestre. É bom não esquecer isto ao ler os Evangelhos, tá? Todos eles foram escritos muitos anos, décadas depois de Jesus ter já sido crucificado e ressuscitado. Foi o Espírito Santo que os dirigiu. Então, repetindo, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, eu, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Lembra da porta? Claro que todos eles sabiam o que era a porta das ovelhas. Porta do aprisco, onde as ovelhas entravam para descansar, repousar, obter o repouso, a segurança de uma noite, por exemplo. Enfim, era ali que eles repousavam, juntos no aprisco. Versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Lembra que ele já disse lá na parábola em si, que elas não entenderão, não seguirão o estranho, porque não entendem, não reconhecem na voz estranha, no timbre da voz de um estranho, o seu pastor. Mas seguem somente aquele que é efetivamente o seu pastor. Então ele está ampliando, a partir do versículo 7, essa compreensão, e como que aplicando agora a parábola ou a alegoria que ele acabou de fazer, se você preferir alegoria. Versículo 9, então. Eu sou a porta. Ele repete aqui, eu sou a porta. Primeiro no 7, sou a porta das ovelhas. Agora ele repete, sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Aleluia. Ele não está mais agora falando simplesmente de ovelhas, mas está procurando penetrar no entendimento deles e esclarecer um pouco melhor sobre o que ele está querendo dizer, já que eles não compreenderam, lembra? Versículo 6. Aleluia. Bom, essa expressão aqui, entrará, sairá e achará pastagens, ou alimento, que é o alimento da ovelha, figuradamente, fala de familiaridade e também, meus amados, de comunhão com Deus e liberdade. Entrará e sairá. Não é uma questão de entrar para a salvação e sair fora da salvação. Não. Mas entrará e sairá. Entrará para o ambiente. Ele tem liberdade, enfim, né? Na casa do Pai. Na casa do Pai. Assim como qualquer filho tem essa liberdade na casa dos seus pais. Versículo 10. Ele vai ampliando essa compreensão, porque lá ele falou do ladrão que entra por outra parte, não pela porta, porque o porteiro só vai abrir a porta do aprisco para quem é pastor, identificado de forma legítima. Você tem que provar, ter identidade de pastor, realmente mostrar para o porteiro que vai abrir. Não me pergunte quem é o porteiro também, porque o texto não diz, mas alguns dizem que seria o Espírito Santo hoje, tá? O fato é que o ladrão, disse Jesus, versículo 10, não vem senão a matar e roubar.
O ladrão, repetindo, vem somente desatualizada, de uma forma mais enfática ainda, né? Somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou vida abundante. Aleluia. O contraste aqui já fica estabelecido entre o ladrão e o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. É isso que ele vai dizer no 11, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E no 12, ele não fala mais do pastor, mas, aliás, nem do ladrão, mas fala do mercenário. Mercenário. Introduz, portanto, um novo personagem para explicar melhor o que ele está querendo dizer com eu sou o bom pastor, dou a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo. Interessante que ele consegue detectar. Vem aí um lobo. Vê vir o lobo. Deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa todo o rebanho. Normalmente, o predador vem e pega uma vítima no rebanho, mas todo o rebanho é disperso. É a ação maléfica do mercenário, comparado, ou seja, do lobo. O mercenário é aquele que estava cuidando do rebanho, mas quando vê vir o lobo, ele se afasta, ele vai embora, porque apenas ele é um contratado para cuidar do rebanho. Isso será tratado lá no tópico 3, final da lição. Versículo 3. Ora, o mercenário foge, explica Jesus, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Verso 14. Assim como o Pai que me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 16, que eu vou reler aqui na revista e atualizada de Almeida. Ainda tem outras ovelhas não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Amém. Isto fala da unidade do povo de Deus nos dias atuais. Que outras ovelhas são estas? A lição também vai tratar deste assunto. Tá bom, meus queridos? Vamos falar do aprisco judaico e do aprisco, então, de todos os gentios. Vamos ver o esboço da lição. Está baseado, ou melhor, está dividido em 3 tópicos. O primeiro, Jesus, a porta das ovelhas, como lemos aqui. Depois, o aprisco das ovelhas. E a divisão número 3 da lição, a distinção, a diferença que há entre o bom pastor e o mercenário. Tá certo? Então, esta lição, meus amados, fala sobre o capítulo 10 de João, destacando a figura de Jesus como bom pastor. O capítulo é muito amplo e há muitos temas e subtemas que poderiam ser tratados, mas aqui especificamente a lição vai tratar de Jesus como bom pastor. Esse bom pastor protege, cuida, orienta, alimenta as ovelhas. É como diz o Salmo 23, ele as conduz aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Glória a Deus. Ele é conhecedor do caminho, ele vai na frente das ovelhas, como lemos no texto, sendo guia. Não toca as ovelhas, não vai atrás do rebanho, ele vai à frente, como nós vemos aqui no capítulo 10 de João. Tá bom? A porta das ovelhas, também falaremos dessa conexão da imagem com o aprisco das ovelhas. Qual que é a conexão, aliás, quando ele diz eu sou a porta? O que significa isso? Acesso, né? Porta tem a ver com acesso a algum ambiente, algum lugar. Porta divide 2 ambientes. A porta se abre para você transpor uma outra parte, mas também serve para a saída, né? Para a saída, tanto para entrar para a região de segurança, quanto sair. E há pessoas que têm toda a liberdade, como seres livres que somos, aliás, de sair, entrar e sair. Mas vamos enfatizar uma verdade aqui que já foi dita. Até o versículo 5 nós temos efetivamente a parábola
do bom pastor, o verdadeiro pastor, menção do ladrão e do salteador, lá no versículo 1, que não entram pela porta, e o porteiro do aprisco, que abre apenas para o pastor e não para quem é assaltante, naturalmente. Ele tem compromisso de vigiar o rebanho. Bom, por fim, diferenciaremos então a figura do bom pastor e do mercenário. Faremos o contraste entre as duas figuras. Então pensemos primeiramente no tópico 1, Jesus à porta das ovelhas. Em que contexto isto aconteceu? Bom, no capítulo 9, temos uma história de um homem cego que fora curado. Um judeu comum foi curado de uma cegueira nativa, ou seja, ele nasceu cego. Esse é o que diz o capítulo 9. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Cego de nascença. Nasceu cego. Discípulos questionaram o mestre: Senhor, quem pecou? Tal. Jesus explicou que não era uma questão de maldição hereditária, coisa do gênero, nada disso, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse naquele momento, e foi o que aconteceu. Enfim, Jesus fez lodo, aplicou nos olhos do rapaz e diz: vai ao tanque de Siloé, lava-te, e ele foi. Depois voltou vendo. Quando ele voltou para o ambiente onde estava, Jesus já não estava mais naquele local, já tinha se apartado dali. Então, meus amados, muitas pessoas que o conheciam começaram a comentar, como é comum. Ele mesmo, o cego mesmo vai dizer: desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Mas este homem fez. Então isso impactou realmente as pessoas. A cidade estava cheia de gente porque era festa, era Jerusalém, festa, uma das festas, da festa de Hanukkah, da rededicação do templo que aconteceu em comemoração a quando então reconsagraram o templo lá em 165, que fora profanado por Antíoco. Meus amados, uma história de Israel, uma festa que não aparece propriamente no Antigo Testamento, mas que no período interbíblico aconteceu esse evento, e eles então, os judeus do Novo Testamento, comemoram esta festa, mencionada aqui no capítulo 8 a seguir, 9 também. Meus amados, tá bom? Então havia muita gente, repito, na cidade. E começaram a perguntar: quem te abriu os olhos? Ele respondeu: foi um homem chamado Jesus. Ele não conhecia, não sabia muitas informações, ouviu falar que era Jesus. Então, essa foi a primeira resposta. Chamaram pela segunda vez e ele deu a resposta: olha, como é que foi? Ele me aplicou lodo nos olhos, mandou lavar-me no tanque, fui, lavei e me voltei vendo. E foi isso que ele disse. Não contente, os líderes religiosos chamaram seus pais. Tá? Então perguntaram: este é vosso filho que nasceu cego? E eles disseram: sim, e sabemos que este é nosso filho que nasceu cego, mas como ele está vendo agora, não o sabemos. Você lê isso no capítulo 9, a partir do versículo 18. Tá? E por que os pais disseram isso? Não assumiram publicamente o milagre. Não sei se acreditavam ou não, mas o versículo 22 explica. Isso disseram seus pais porque tiveram medo dos judeus, pois estes judeus, líderes religiosos, já haviam declarado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por esse motivo é que os pais disseram: ele já é um rapaz, já é um homem, tem idade, então interroguem ele. Então chamaram novamente o cego, o ex-cego, e perguntaram: diga aí, como é que foi? Sabemos que Deus é Deus, que dá glória a Deus, disseram eles. Sabemos que esse homem aí é pecador, mas tal. Enfim, o homem disse: olha, eu não sei se ele é pecador, não sei, mas o fato é que ele me abriu os olhos. Enfim, ele deu a mesma resposta. Bom, esse é o contexto. Agora, por que Jesus disse eu sou, e contou a parábola do bom pastor que acolhe, que recebe as pessoas, que é a porta de entrada para esse povo? Exatamente porque eles, diz o texto sagrado, expulsaram ele da sinagoga, da comunhão da sinagoga. Tu és nascido, lá no verso 34 eles dizem: tu és nascido todo em pecado,
e quer nos ensinar, porque ele deu uma aulinha para ele dizendo, olha, não sei se ele é pecador ou não, mas nunca se ouviu falar de alguém que tenha aberto os olhos ao cego, mas aquele que faz a vontade de Deus, Deus o atende nos seus pedidos. Mais ou menos assim foi as palavras dele. Então, os fariseus, que eram religiosos, que eram as autoridades máximas em termos de religião, baseado nas sinagogas e nos rituais judaicos, expulsaram do quê? Diz o versículo 31, da comunhão, excomungaram ele. Então é neste contexto, meus amados, que acontece a cura do cego, né? O contexto é este, a cura do cego. É que Jesus então aproveita esse milagre para falar do bom pastor que não fecha a porta, mas que recebe. Se os líderes religiosos expulsaram o homem, o cego, a partir do versículo 35, Jesus encontra o cego e pergunta para ele, depois que o expulsaram, crê tu no Filho do Homem? Ele diz, quem é, Senhor, este Filho do Homem para que eu nele creia? Aí Jesus se auto-identifica para ele dizendo, sou eu. Então ele simplesmente se curvou e adorou o Senhor. Amém. Ou seja, foi expulso da sinagoga, da comunhão da sinagoga dos fariseus, mas foi recebido no reino de Deus. Então quando Jesus diz, eu sou a porta, é a porta para o reino, a porta para o aprisco espiritual. Glória a Deus. E ele é a porta para todos aqueles que vêm a ele pela fé também. Continua sendo a porta de acesso para a segurança. Glória a Deus. Este é o contexto mencionado no subitem 1 aqui da nossa lição. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura do cego de nascença, que fora expulso da sinagoga, para falar da sua divindade, da sua missão recebida do Pai. No entanto, Jesus utilizou a parábola do bom pastor para explicar e caracterizar os religiosos falsos como falsos profetas ou falsos pastores que deviam cuidar das pessoas, mas não cuidaram. Eles não entenderam essa parábola inicialmente, como dissemos, então Jesus começou a explicar para eles a partir do versículo 10. Certo, meus amados? Quem eram essas pessoas que vieram antes dele? Falsos pastores, falsos líderes, conforme mencionado em Ezequiel 34. Lá eles são realmente caracterizados como pastores que apacentam-se a si mesmos. Há uma série de perguntas questionadoras ali. Veio a mim a palavra do Senhor, diz o Ezequiel lá no 34. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, líderes de Israel. E ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Aí no 3, comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalece, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Eram até violentos quanto a isso. Tanto é que expulsaram o homem cego. Esse então é o contexto em que aparece a parábola do bom pastor e as suas ovelhas. Glória a Deus. Característico, né? Jesus, depois que o cego foi expulso, o encontra e o recebe na comunhão. Na comunhão. Glória a Deus. Portanto, repetindo, ele foi expulso da sinagoga, mas foi recolhido no reino de Deus. Aleluia. Todos os que são expulsos por aí, o mal interpretado, mal entendido, ou chuvalhado, criticado, tem espaço também no reino de Deus, desde que eles ouçam a Cristo, ouçam a sua mensagem e façam como este ex-cego que agora veio a Jesus e o adorou. Se ele adorou, é porque ele entendeu que Jesus era o Filho de Deus e, dizemos hoje em linguagem evangélica, aceitou a Cristo, aceitou a mensagem de Cristo. Aí nós temos um ponto 2 nesse tópico 1, que é a porta das ovelhas propriamente, para explicar um pouquinho mais essa questão. Nesta parábola, que Jesus contou aqui, destacam-se 2 pontos principais. Em primeiro lugar, ele diz que é a porta do aprisco, a porta da ovelha, onde se encontram guardadas as ovelhas. Eu sou a porta, ou seja, sou acesso. Em segundo lugar, ele se refere à porta das ovelhas propriamente. Primeiro ele chama de a porta do aprisco, é a mesma coisa.
e depois porta das ovelhas. Nos primeiros versículos de João, sugere que aquele que passa pela porta, ele é o pastor verdadeiro. O porteiro abre de forma legítima, de forma legal, conforme as normas estabelecidas. Ele é o pastor e tem direitos assegurados sobre o seu rebanho, que está lá dentro do aprisco. Então ele entra, chama as ovelhas, tira para fora e as guia. Glória a Deus. Diferente dos ladrões e dos salteadores, diz Jesus, que entram por outra parte, ou seja, pulam o muro ou forçam a situação. Ladrões, repetindo, furtam sem que ninguém esteja vendo. Assaltantes usam de violência para tomar alguma coisa de alguém. Então, um assaltante poderia, por exemplo, atacar o porteiro e invadir o aprisco e tirar as ovelhas. E o Senhor Jesus os denuncia dessa forma. Eu sou a porta, diz ele no verso 7. E logo depois declara, eu sou também o bom pastor, não apenas a porta, mas o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Figura bem conhecida de todos os que leem a Bíblia e até dos que não leem, porque já viram falar certamente do bom pastor. Um outro ponto a ser estudado neste tópico primeiro é a mensagem da porta. Significado contido na frase eu sou a porta. Existe apenas um caminho exclusivo para o reino de Deus. Jesus vai dizer em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não há outro acesso, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, diz Atos 4:12. Aleluia. Glória a Deus por isso. Jesus consagrou este caminho, diz o autor da carta aos Hebreus, pelo sofrimento, pela vida de piedade, de sofrimento, enfim, que Jesus viveu aqui. Lá no capítulo 4 aos Hebreus, e versículos 14 e 15. 14 a 15, ou 14 a 16, melhor dizendo. Diz assim o texto sagrado. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, aleluia, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça ou socorro em ocasião oportuna. Graça para socorro oportuno. Aleluia. Então é esse o aspecto da porta. Nos ensina o acesso. Para desfrutarmos de uma relação eterna, significa que nós precisamos, o pecador precisa crer em Jesus, aceitar a sua mensagem, então ele entrará para o aprisco do Senhor. Nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Aliás, se não entrar por Jesus, não haverá salvação para ele. Glória a Deus. Por esse motivo é que a igreja continua pregando o Evangelho de Cristo, porque há somente um caminho, somente uma porta de entrada, e esta porta é Jesus. Glória a Deus. Esse é o tópico número 1, meus amados, falando da porta que é Jesus, né? Jesus, a porta das ovelhas. No tópico 2, a gente fala sobre o aprisco. O aprisco das ovelhas, naturalmente. Aleluia. Bom, aqui você vai ver, meus amados, vai tratar na lição, pelo menos o comentarista coloca aqui, a questão de se trata de uma parábola ou de uma alegoria. Versículo 6 indica que a história narrada pelo Senhor é uma parábola. E efetivamente é. Até o versículo 5. Não todo o restante, porque é uma explicação e aplicação a partir do versículo 7. Trata-se de uma narrativa. O que é uma parábola? Por definição, uma narrativa breve que ensina, através de figuras de linguagem, uma verdade espiritual, que, na verdade, eles não entenderam, como a gente já disse. Então, Jesus explicou maiores detalhes na sequência e eles não gostaram nada do que ouviram, porque vão depois tentar apedrejá-lo pela segunda vez, se você ler aqui
na sequência o capítulo 10. Assim o Senhor Jesus comunicava as suas lições. Em vários momentos ele utilizou mais de 30 parábolas para se comunicar. Desta forma, as figuras do pastor, das ovelhas, do mercenário, do porteiro, ensinam sempre alguma coisa importante relacionada a pastoreio, cuidado com as ovelhas. Ilustram o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas e o aprisco, a utilidade do aprisco. E o que é o aprisco? Embora não esteja claro aqui, nós entendemos o aprisco hoje, espiritualmente, como sendo a igreja de Cristo, ou parte do reino de Deus. Como quando aquele homem, ex-cego, foi expulso da sinagoga, ele poderia se sentir totalmente desamparado, sem nenhum apoio emocional, espiritual, muito menos. Mas Jesus o recebeu, aleluia. Jesus foi ter com ele, o encontrou no meio da festa e se auto-revelou a ele como Messias. Tanto é que um cego, como dissemos, o adorou. Certo, meus amados? Aqui está então a função do aprisco, abrigar ovelhas, abrigar ovelhas. Então pense na igreja de Cristo, uma comunidade de salvos em Cristo que estão protegidos, fechados espiritualmente, glória a Deus, pela ação do Espírito Santo, que alguns até entendem que o porteiro seria a figura do Espírito Santo, embora na parábola propriamente dita, não é explicado o sentido do que significaria o porteiro, é apenas um elemento de composição da parábola, mas nós podemos perfeitamente entender que é o Espírito Santo que está na porta, do aprisco das ovelhas, tanto vigiando os que estão dentro, né, quanto também abrindo a porta para aqueles que estão querendo e desejando entrar. Quando Jesus diz, eu sou a porta, aleluia. Primeiro ele diz que o bom pastor entra pela única porta do aprisco, mas depois ele diz, eu mesmo sou a porta. Então quem quiser entrar por mim terá liberdade de entrar e sair. Livre-arbítrio, você pode fazer o que quiser, tá bom? Esse tópico também vai ser desdobrado, meus amados, no ponto 2, falando do aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras, um cercado de pedras, com uma única porta. Certo? Versículo 1 do Evangelho de João 10. Por onde as ovelhas eram levadas para dentro. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro, ou pelo pastor, que se acomodava junto à entrada da porta. Literalmente, ele pernoitava ali, na porta, junto à porta. Aleluia. Alguns desses apriscos eram bem rústicos mesmo, nem porta literalmente tinha, diziam alguns, e o porteiro deitava, literalmente falando, na porta. Então qualquer pessoa ou predador que tensionasse atacar as ovelhas teria que passar pelo pastor, pela porta. Por isso Jesus diz, eu sou a porta. Essa metáfora é fortíssima nesse sentido, tá? Eu sou a porta. Qualquer ataque possível ou eventual ou potencial ataque para as ovelhas terá que passar só por cima do meu cadáver. Lembra dessa frase? Guardadas as devidas proporções, Jesus está dizendo, terão que passar por mim. Eu sou a porta. Estou vigiando, as ovelhas estão dentro do aprisco e eu sou a porta. Quem quiser entrar, entra. Agora, quem quiser atacar as ovelhas, não vai poder, porque eu sou o porteiro e não vou deixar entrar. Legal, né? Muito bem. Aleluia. E, repito, toda essa linguagem pastoril, o povo sabia exatamente do que se tratava. Às vezes aqui hoje precisamos dar muitas explicações. Desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de suas vidas em gerações. A Bíblia faz menção de pastores e ovelhas desde sempre, desde os tempos dos patriarcas, desde os tempos da chamada de Abraão e tal. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, com toda certeza. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, nós lemos o seguinte sobre o assunto. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. A quem Pedro está escrevendo? A igreja. E lembrando que Jesus é o Supremo Pastor, é o pastor
maior. E todos os pastores que hoje cuidam de igreja são pastores auxiliares que estão o ajudando nesta obra. Então, a Aprisco hoje seria exatamente a Igreja de Cristo, o reino de Deus, parte do reino de Deus. Tá bom? O ponto número 3 desse tópico fala de um lugar de proteção, falando do aprisco. O aprisco das ovelhas representava simbolicamente essa proteção. Este local é definido diretamente pelo pastor do rebanho. É definido, aliás, como um local de proteção, porque o pastor do rebanho está presente, tem um porteiro, é um local, repito, de segurança, é um local defendido pelo pastor, definido como um local seguro, entendido como local seguro. No 10:11 de João, temos lá escrito o seguinte: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E literalmente foi o que ele fez. Morreu por todas as suas ovelhas. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, como nós lemos lá na carta de Pedro. O seu compromisso com o rebanho ficou evidente através da sua obra realizada. Qual é o compromisso dele? Vou dar a minha vida pelas ovelhas. Não é como o mercenário, vamos ver esse contraste no último tópico da lição, mas é bom repisar aqui, né? Ou refrisar. Ele tem compromisso com as suas ovelhas. Nesse mesmo evangelho, quando ele consumou a sua obra de redenção, ele abriu a porta para que todos aqueles que não são ainda do aprisco possam vir. Se naquele dia que Jesus estava falando ali, poderíamos entender que ele falou do aprisco judaico e que teria outras ovelhas de outros apriscos ou de outros lugares que precisavam ser reconduzidas também, que seriam os gentios, hoje nós podemos dizer que os crentes que estão salvos estão dentro do aprisco. Mas que há muitas pessoas que ainda não estão salvos e que, por consequência, estão fora desse aprisco de proteção e precisam ser reconduzidas ou conduzidas à obra de Cristo na cruz do Calvário. Em 19:30, famoso versículo que diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Está consumado a obra que ele veio realizar em nome do Pai. Aleluia. A obra da redenção. Foi quando ele expirou, foi quando ele morreu na cruz do Calvário. Não foi quando ele viveu, mas quando morreu, a obra estava consumada, a derrota do inimigo estava também consumada e o caminho estava aberto, glória a Deus, para a entrada das ovelhas perdidas, porque lá em 9:36, por exemplo, de Mateus, Jesus vê a multidão como ovelhas sem pastor, cansadas, exaustas, com fome, ovelhas sem pastoreio. Todas elas são chamadas, aleluia, pela pregação do Evangelho a vir ao rebanho, a fazer parte do rebanho para que haja um só rebanho e um só pastor. Aleluia. Jesus não veio para ser o pastor dos judeus apenas, e nem só dos eleitos, tá bom? Mas a mensagem da palavra de Deus é que a salvação é universal. Há tantos quantos creram nele. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso implica estar no aprisco, estar protegido. Glória a Deus. O compromisso do mestre, repito, é de dar segurança e proteção. No 10:28, aliás, deste Evangelho de João, nós temos exarado esta segurança. 27:28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Este é o compromisso de Cristo Jesus com o aprisco, com aqueles que estão para o lado de dentro do aprisco. Portanto, amigo, se você ainda não veio, aceite o convite do bom pastor. Ele quer ser o pastor da sua alma. Aceite, venha para o aprisco. Amém. Aleluia. O tópico 3, então, vai fazer o contraste entre, aleluia, o bom pastor e o mercenário. Tá? O bom pastor, versículo 11, que já lemos, diz, eu sou o bom pastor, disse Jesus, que sacrifica a sua vida em favor das ovelhas. Em contraste com o ladrão, no versículo 10, que só vem para matar, roubar e destruir.
Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia. Matar, roubar e destruir é o papel do ladrão. E aqui não está falando diretamente do diabo, porém pode ser aplicado também ao diabo, porque quem vem para roubar, matar e destruir está fazendo o papel do diabo, porque ele é assassino desde o início, diz lá no outro texto de João, capítulo 8, por exemplo, versículo 44. Jesus diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, quereis satisfazer os seus desejos. Ele é homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, o diabo é um assassino, é um violento, é um ladrão e um usurpador. Então, sim. Mas aqui no 10:10 está falando de falsos líderes de Israel, de falsos profetas, falsos mestres, falsos sacerdotes, como nós já fizemos menção lendo o Ezequiel 34. Tá certo, meus amados? O bom pastor oferece a vida pelas ovelhas para trazê-las para dentro do aprisco. Aleluia. João 20:31, o mesmo João, que escreveu o Evangelho, diz que ele registrou os milagres que Jesus fez para que as pessoas creiam, leiam o Evangelho, creiam em Jesus como Salvador, que ele é o Filho de Deus e que, crendo, tenham vida em seu nome. Aleluia. Glória a Deus por isso, não é, amados? A generosidade do sumo pastor é claramente vista em toda a revelação do Novo Testamento. Certo, amados? A obra consumada por Cristo Jesus lá no Gólgota garantiu a porta aberta a tantos quantos queiram vir. Em Romanos 8:29 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E no 29, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está garantida a herança eternal para aqueles que aceitam a Cristo e vêm a Ele e o aceitam como bom pastor, o pastor das suas almas. Glória a Deus. Nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra vida e não qualquer vida, vida de qualidade. Quando se fala de vida abundante, não está se falando de longevidade apenas, mas de qualidade de vida. Tem gente que vive muitos anos, mas sem qualidade. Aqui, vida abundante é a vida espiritual, que só Ele pode dar. As palavras que vos tenho dito, está escrito também nesse Evangelho, capítulo 6, 63, são espírito e vida. Então a palavra de Deus garante esta vida. Este bom pastor cuida das nossas almas. Bom, esse é o bom pastor. E o mercenário? O versículo 12 menciona o mercenário. O próprio texto explica quem é o mercenário. O mercenário era um pastor, um funcionário contratado, ganhava um salário para cuidar das ovelhas. Por esse motivo, a preocupação dele estava em desempenhar o seu papel de funcionário e só. Ele não tinha nenhum cuidado efetivo com as ovelhas que tinha e tem até hoje o pastor. Ao contrário do bom pastor, que se sacrifica se necessário pelas ovelhas, no caso de Jesus foi necessário, o mercenário opta por fugir diante do perigo, deixando elas à mercê do lobo. Verso 12 diz que ele vê vir o lobo e abandona. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. É isso. Porque ele faz isto, ele não tem cuidado das ovelhas, não é o dono das ovelhas. Não lhe custou nada, ele está ali para ganhar o seu salário, cumprir o horário de trabalho, ir embora e receber o que lhe foi prometido, foi contratado. Ele foi contratado para fazer isso. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por esta razão é simbolizado como ladrão e bandido também. Também, da mesma forma, aliás, né, o ladrão e o bandido, uma
situação maléfica, maldosa. Nós poderíamos caracterizar aqui o ladrão como o diabo, os mercenários como os falsos pastores já mencionados, falsos líderes, falsos profetas, falsos sacerdotes desviados também da rota divina, daquilo que Deus quer que eles façam, tá bom? O bom pastor promove a vida das ovelhas, mas o lobo vem para matar e roubar. É o que a gente vê na sequência aqui. Bom, a representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes realmente. Caracteriza os falsos líderes ou falsos mestres, fraudulentos, aqueles que deturpam a palavra de Deus, por exemplo, nos púlpitos e em outros lugares por aí. Tá? Eles estão constantemente semeando divisões, enfraquecendo o rebanho e com isso possibilitando, tá, meus amados, o ataque do inimigo. Sem falar que os modernos mercenários são aqueles que vivem de altos salários, pagam pelas ovelhas, vivem uma vida folgada, sossegada, luxuosa, em detrimento de membros que muitas vezes são muito pobres, vivem na miséria, mas são fiéis nos dízimos, inclusive. Então, o mercenário se caracteriza também com esses aproveitadores de situações. Lá no caso específico, Jesus diz, ele vê vir o lobo e foge. E foge por quê? Ele não tem compromisso com o rebanho, como o bom pastor. Que Deus nos guarde, abençoe, sejamos firmes e fiéis sempre ao bom pastor. Ele deu a vida, aleluia, para salvar-nos a todos. Está agregando cada dia, através da pregação do Evangelho, muitas outras ovelhas que ainda não estão dentro do aprisco de forma segura. Que haja muitas dessas vidas alcançadas ainda antes do toque da trombeta final. Bom, meus amados, e no ponto 3, para encerrarmos, fala-se do lobo, o contraste, ou a distinção, na verdade é contrastante, entre, de novo, lobos vorazes e o bom pastor. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas, apenas quando percebe que o mercenário não está atento à sua chegada. Então o mercenário, além de tudo, ele é negligente ao compromisso que assumiu, recebendo um salário, e deixa vulnerável o rebanho. Consequentemente, o lobo aproveita esta situação e ataca o rebanho. O texto diz que o lobo vem e dispersa. Versículo 12. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas. Então o lobo as arrebata e dispersa. Arrebata aquela que ele vai devorar, no caso do lobo, e o restante do rebanho é dispersado por quê? Medo, terror. Não tem um pastor que cuide, não tem ninguém para cuidar. Tem ali um mercenário que agora fugiu. O rebanho está à mercê, então, do inimigo. Consequentemente, foge, porque no caso das ovelhas literais, os animais, elas se desorganizam, se desestruturam com a presença do predador, meus amados. É essa figura de linguagem que Jesus procura aqui trazer, ensinando aqueles judeus que não esqueçam o contexto, tá? Eles haviam expulsado aquele homem que Jesus curou, o homem que estava lá cego de nascença. Eu ia dizer há muitos anos, mas cego de nascença, desde que nasceu, ou nasceu cego. E então Jesus o curou, e eles simplesmente, porque Jesus fez isso no sábado, expulsaram o rapaz da sinagoga, da comunhão, não admitindo que Jesus tinha feito milagre. O fato é que Jesus o recebeu como o bom pastor que é. Não é por acaso que o apóstolo Paulo escreveu lá em Atos 20, alertando os crentes, os anciãos, a liderança da igreja de Éfeso, falando sobre lobos vorazes. Ele diz literalmente, sei perfeitamente que depois da minha partida, versículo 29 e 30 de Atos 20, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Outra versão diz, não perdoarão o rebanho.
e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, há duas fontes de ataques aqui mencionadas. Lobos vorazes vindo de fora e alguns homens perversos pervertendo a palavra de Deus dentro da própria igreja. Esses são os ataques atuais dos lobos vorazes aí. Que Deus nos guarde, abençoe e proteja. Estes têm intenções destrutivas sempre. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Textos outros, vários, você pode ver, por exemplo, 2 Coríntios 2, 17. Aqueles que falsificam a palavra. Tito 3:1 fala também deste tipo de gente desqualificado, que não tem cuidado com o rebanho, né? Que trata-os com indiferença, olham só para a sua realidade, para a sua necessidade, e esquecem das necessidades do rebanho. Tito 3:10 caracteriza eles assim: evita o homem faccioso, contencioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, ou seja, está empedernido. Tá? Não perca tempo com essa gente. Também dispersa as ovelhas. 1 João 2, 18, 19, 4, 1 a 3. Há alertas de João, por exemplo, contra os falsos mestres que estavam se filtrando na igreja. Por esta razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas, o bom pastor. Em 7, 13 e 14, mencionado na lição, Jesus diz que a porta realmente é estreita e o caminho é apertado. Da mesma forma em Lucas 13. Glória a Deus. Sendo assim, meus amados, aprendemos nesta lição que o Senhor afirmou que Ele é a porta das ovelhas, que Ele conhece as suas ovelhas e que as suas ovelhas o conhecem também. Desta forma, aqueles que pertencem ao sagrado, ao santo rebanho, ao santo aprisco, ao grande rebanho do Senhor, do sumo pastor, têm a alegria de conhecer a voz do seu pastor e segui-lo. Sendo assim, não devemos perder tempo ouvindo vozes estranhas por aí. Cantos da sereia, que tem muito, muito mesmo. É preferível e melhor, e aliás essencial, que estejamos sempre atentos à voz do bom pastor. Esta nos dará segurança e nos manterá no abrigo, conduzindo-nos aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Que assim seja contigo, comigo e com todos nós. Deus te abençoe grandemente e até a próxima. Amém.